Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando aqui mais um Papo Desinformante Eleições 2022. Aqui a gente conversa sobre as últimas da desinformação no contexto eleitoral. Essa semana foi quente aí em pesquisas e monitoramentos, com resultados bastante preocupantes para as eleições brasileiras. Um deles, por exemplo, um dos resultados aponta que o YouTube privilegia conteúdos do canal Jovem Pan e conteúdos pró-Bolsonaro nas suas recomendações, aqueles vídeos, né, que aparecem aí em primeiro lugar para nós. E o outro levantamento aponta que o grupo Meta ali, que é o dono do Facebook e Instagram, ainda patina em relação àqueles anúncios políticos com desinformação. Conta mais para nós, Nina. Ana, de fato é um cenário bastante preocupante, né? Que a gente está vivendo aí há menos de 3 semanas das eleições. A gente vê que, bom, por um lado, no caso do YouTube, o que o estudo feito pelo laboratório NetLab da UFRJ identificou foi que os canais ligados à Jovem Pan, são 4 diferentes canais, eles são sistematicamente privilegiados pelo algoritmo de recomendação do YouTube. Então, eles fizeram um estudo, todos os detalhes estão lá no site do Desinformante, convido a todas e todas a irem visitar essa matéria e entender a metodologia, mas basicamente eles simularam acessos de usuários diferentes à primeira página do YouTube e viram que os vídeos ligados aos canais da Jovem Pan aparecem muito mais do que outras fontes de informação. Além disso, eles rodaram as redes de recomendação, ou seja, depois que esses vídeos são assistidos, é recomendado para essas pessoas para continuarem navegando ali dentro do YouTube, né? E a gente viu também que os vídeos da Jovem Pan são altamente recomendados, muito mais do que outros canais de informação. E aí você cria um duplo problema, né? Porque é um problema de que o usuário, ao chegar, ele é incentivado a consumir um conteúdo dos canais da Jovem Pan, e depois de consumir esse conteúdo, ele meio que fica dentro de um looping e não consegue sair dos vídeos desse próprio ecossistema da Jovem Pan. Então, é algo bastante problemático, principalmente porque a gente sabe não apenas que a Jovem Pan tem um posicionamento político muito claro pró-Bolsonaro, mas, sobretudo, porque a Jovem Pan vem sistematicamente divulgando desinformação em relação ao processo eleitoral, em relação à pandemia, em relação às urnas, enfim, por aí vai. Então, de fato, é uma questão muito relevante. No caso do outro estudo, né, que tocou na questão dos anúncios na plataforma do Facebook, aí a gente tem, na verdade, uma sequência, né? Foi feito um estudo um tempo atrás, feito de novo pelo NetLab da UFRJ, junto com a Global Witness, nesse caso, mostrando que era possível colocar na plataforma do Facebook anúncios que questionavam a integridade eleitoral, né? Que questionavam a própria legitimidade do processo eleitoral. Isso levou o Facebook a mudar as regras, né, a ter regras mais rígidas que, em teoria, proibiriam a veiculação desses anúncios. Agora foi feito um novo teste e, infelizmente, o resultado é que a gente ainda tem problemas muito graves. São problemas de dois tipos. De um lado, o que o NetLab identificou é que há candidatos fazendo anúncio no Facebook para atacar as urnas eletrônicas, para dizer, por exemplo, que o voto teria se tornado não obrigatório para a população entre 18 e 70 anos, o que é um absurdo total e completo. E esses anúncios estão sendo vinculados, apesar de, em teoria, infringirem... em teoria não, né? Eles infringem as regras do Facebook, tanto que o próprio Facebook já retirou esses anúncios do ar depois de ser acionado pela reportagem do Globo, que foi quem publicou esse estudo. Então, a gente vê que tem a regra não é cumprida, mas no momento em que a gente tem um estudo que denuncia isso, aí sim tem uma ação para tirar isso do ar, o que é muito grave. Já o estudo da Global Witness, ele mostra que fazendo testes de anúncios, ou seja, produzindo anúncios e tentando veiculá-los na plataforma sem de fato levar eles ao ar,
eles ainda são aprovados. Anúncios que justamente atacam de novo as urnas eleitorais, o processo eleitoral, anúncios inclusive feitos a partir de outros países com métodos de pagamento estrangeiros, o que é proibido, sem identificar esses anúncios como anúncios políticos e, portanto, sensíveis, o que também é proibido, porque todos os anúncios que tocam em temas políticos têm que ser marcados como tal, para que apareçam na biblioteca de anúncios. Ou seja, é uma série de violações das regras que mostra mais uma vez que a batalha ela tem que se dar em muitas frentes. A gente precisa ter regras rígidas e que levem a sério os riscos que a gente está correndo no processo eleitoral desse ano, mas a gente precisa também que essas regras sejam efetivamente cumpridas. Então, ainda temos aí um grande desafio pela frente. Obrigada, Nina. Agora, fala sério, né, gente? Já era para ter resolvido isso aí, né? Pô, a gente está com menos de um mês aí das eleições e, enfim, fica a deixa para as plataformas. A campanha do ex-presidente Lula acionou o TSE com base nos resultados desses levantamentos, questionando aí essa postura das plataformas. O disparo em massa, apesar de proibido pelo TSE desde 2019, aquilo de mandar uma série de mensagens pelo aplicativo de mensagem para as pessoas sem que elas tenham pedido, sem que elas tenham autorizado, né, essas mensagens, com fins eleitorais, parece ter voltado. A suspeita recai sobre a candidatura de Rodrigo Garcia, que é o atual governador de São Paulo, candidato à reeleição. O que a gente sabe sobre isso até agora, Rodolfo? Oi, Ana. Oi, Nina. Oi, Matheus. Então, segundo uma reportagem que foi publicada no Intercept Brasil, há uma suspeita de utilização, como você bem disse, do disparo de massa e, ao mesmo tempo, também do uso de base de dados do governo do estado, favorecendo o atual governador e candidato à reeleição, Rodrigo Garcia. A Data Privacy, uma associação sem fins lucrativos, entrou com uma representação junto ao Ministério Público Eleitoral para que isso seja esclarecido, porque, como você disse, o disparo em massa é um mecanismo que é proibido nas campanhas eleitorais. A gente sabe quantos prejuízos que isso já ofereceu e ainda oferece, e, ao mesmo tempo, também pode ter havido uma violação da Lei Geral de Proteção de Dados. No momento que você usa uma base de dados, que seria do governo estadual, desviando a sua função, né, no caso, se for caracterizado como uma campanha eleitoral, e sem o consentimento dos usuários. Por mais que isso não seja estritamente ligado à desinformação, é muito importante a gente ficar atento, porque esses tipos de mecanismos, os usos das plataformas digitais com comportamentos inautênticos, disparos de massas e também a violação da Lei Geral de Proteção de Dados, é um assunto que a gente sempre tem que ficar de olho, porque é extremamente importante. Enfim, essa representação foi colocada, vamos aguardar agora qual que vai ser o julgamento pelo Ministério Público Eleitoral, e é importante também porque o Pedro Saliba, que a gente ouviu no texto que está publicado na página já pode conferir lá, ele informa que é extremamente importante se chamar a atenção para o uso tanto das bases de dados, como também desses mecanismos de disparo de massa, que, como você já lembrou, Ana, são proibidos desde 2019. Vamos ver quais consequências vão ter isso. Lembrando que a denúncia partiu de uma reportagem do Intercept Brasil e a gente vai acompanhar os desdobramentos. Enfim, é contigo, Ana. Valeu, Rodolfo. Matéria completa do Rodolfo você confere no desinformante.com.br/eleições 2022. Bom, antes de encerrar nosso papo, a gente tem a participação do nosso novo integrante. Bem-vindo, Matheus Soares. O Matheus, essa semana, já chegando, fez uma matéria aí sobre o Birdwatch, uma ferramenta do Twitter que promete combater fake news. É isso, Matheus? Oi, Ana, oi, Rodolfo, oi, Nina. Muito obrigado pelas boas-vindas, Ana. Isso mesmo. Recentemente, o Twitter anunciou a expansão do Birdwatch, uma plataforma, uma ferramenta, na verdade, que está em fase de testes, que tem o objetivo justamente de combater as fake news e a desinformação na própria plataforma do Twitter. De acordo com os planos do Twitter, eles pretendem aí expandir essa plataforma para 1.000 voluntários elegíveis por semana, né, tentando entender como essa ferramenta ela vai funcionar a partir
do acréscimo de voluntários, né? E como é que funciona o Birdwatch? O Birdwatch, ela é uma ferramenta implementada dentro do Twitter, em que as pessoas, os usuários, eles adentram e conseguem identificar fake news e desinformação e adicionar notas contextuais, né, informações de contexto e também informações adicionais para aquele tweet considerado desinformação e fake news. E daí, uma vez que essa nota ela é adicionada, a própria comunidade do Birdwatch vota, né, para considerar ela útil ou não, e se ela é considerada útil e o Twitter valida, ela é disponibilizada como uma nota de rodapé no tweet para os usuários restantes, né, os usuários gerais do tweet. E de acordo com as pesquisas desenvolvidas pelo próprio Twitter, as pessoas que visualizam a nota do Birdwatch são, em média, de 20% a 40% menos propensas a concordar com as informações de um tweet potencialmente duvidoso em relação a alguém que viu o tweet sem qualquer informação contextual. Os planos do Twitter para o Birdwatch ainda estão limitados aos Estados Unidos, né? Como eu falei, ainda é uma ferramenta que está em fase de testes, mas o Twitter tem o objetivo de expandir essa ferramenta para outros países e regiões, inclusive para o Brasil, mas ainda não temos aí uma previsão, uma data específica para isso chegar aqui em terras brasileiras. Mais informações sobre como se inscrever, quais são os requisitos, né, que o Twitter coloca para a inscrição dos usuários voluntários e também quais são os planos do Twitter de expansão dessa ferramenta, você confere lá no site www.desinformante.com.br. Obrigada, Matheus. Bom, o nosso Papo Desinformante fica por aqui. Nos acompanhe no Twitter, no Instagram, nós somos Desinformante BR. Assine esse canal aqui, ative o sininho. Bora, Bill! Até o próximo!